Minutos antes do sim, a confissão brutal do noivo que levou a uma vingança épica. As sombras dançavam freneticamente sob a luz bruxuleante das velas enquanto a igreja, adornada com flores brancas e laços de cetim, pulsava com ansiedade. O aroma doce do jasmim era abafado por um clima pesado de segredos prestes a serem revelados. Os convidados, glamourosamente vestidos, trocavam olhares curiosos, sem saber que em poucos momentos tudo mudaria para sempre. A noiva, em sua deslumbrante vestido de renda, com o coração acelerado, aguardava ansiosamente na sacristia. Mas o que ela não sabia era que a mão do noivo tremia não por nervosismo, mas pela elaboração de uma revelação sinistra. Nervoso, Lucas, o noivo, não conseguia conter as gotas de suor que escorriam pela sua testa. Ele havia encontrado uma mensagem codificada em seu celular, algo que mudaria tudo. Entre sussurros e mistérios, um nome ecoava em sua mente: Clara. Seu coração despedaçado lutava entre a lealdade e a traição, cada batida parecia um lembrete cruel da escolha que estava prestes a fazer. Com cada minuto que passava, a tensão aumentava, como se o ar se compactasse ao redor dele. E quando o sino começou a tocar, convidando todos para fora, uma verdade surgiria, crua e implacável, na frente de todos. Um grito, um alarde, e em instantes, o silêncio sepulcral tomaria conta do espaço, um choque absoluto no coração de quem assistia. Mas o que exatamente Lucas diria? O que ele havia descoberto que poderia transformar um dia de celebração em um espetáculo de desespero? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhada rápida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que estão chegando. E enquanto você está aí, é só clicar no botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar, agora, de volta àquele sábado fatídico. Quando Lucas respirou fundo e abriu a boca para falar, a expectativa era palpável. Ele sentiu o olhar dos convidados cravado em suas costas, alguns murmurando as primeiras palpitações, outros já vislumbrando a confusão que estava prestes a despencar. E, diante de todos, a verdade se esgueiraria como uma serpente disfarçada, pronta para morder e deixar cicatrizes. Mas o que ele revelaria seria a chave para uma vingança que ressoaria por muito mais tempo do que esse dia poderia prever? O momento finalmente chegou. Lucas ergueu a voz, já tremendo, enquanto o silêncio da igreja se tornava ensurdecedor. Ele sentia todos os olhares ardendo em sua pele, a pressão esmagadora do que estava prestes a dizer. Seus dedos cravaram-se na borda do altar, como se pudesse sustentar seu mundo prestes a desmoronar. Com um último suspiro, ele escutou seu coração se retorcer ao pronunciar o nome de Clara. Viviane, eu não posso continuar com isso. Sua voz ressoou em meio ao eco do espaço, como um trovão em um dia claro. O murmúrio da multidão transformou-se em um rugido, uma onda de choque que serpenteava pelo ar. Os rostos em sua frente se contorceram em perplexidade, alguns com desapontamento, outros com desdém. A noiva, deslumbrante em seu vestido de renda, fixou os olhos em Lucas, a expressão de confusão se transformando rapidamente em dor. Do que você está falando, Lucas? O que aconteceu? A voz de Viviane era um sussurro angustiado, como se suas palavras se perdessem na montanha de emoções que a cercava. Eu vi a mensagem. Vi tudo. Lucas disparou, agora imerso em uma tempestade de raiva e desespero. Clara, ela me contou. O nome da amante ao qual ele se referia parecia queimá-lo na língua, mas ele não recuaria. Aquela revelação precisava ser feita. O choque em meio aos convidados era palpável. Olhares trocados, mão à boca, algumas pessoas até se levantaram, incapazes de suportar a intensidade do momento. Na frente deles, a noiva tornou-se uma figura fragilizada, como uma peça de cristal prestes a se despedaçar. E então, em uma fração de segundo que se arrastou como uma eternidade, surgiu Clara. Com o olhar firme e determinado, ela atravessou a porta da igreja, prendendo a atenção de todos.
O vestido justo que usava não podia ocultar sua autoridade, apesar da tensão que pairava no ar. Um som audacioso de murmúrios reverberou entre os convidados. Quem era essa mulher que ousava interromper o dia do casamento? O peito de Lucas acelerou ao avistar a amante. Clara, você não deveria estar aqui. Ele gritou, a ansiedade pulsando em cada palavra. Mas Clara continuou adiante, seus olhos queimando com um fogo que poucos ousavam desafiar. E por que não deveria, Lucas? Por que você tem uma noiva iludida na sua frente? A voz dela ecoou, firme e clara. A verdade é um peso que todos devem carregar, até você, Viviane. As palavras de Clara cortaram o ar, e as expressões dos convidados se contorceram mais uma vez. Confusão se transformava em assombro. O clima que antes era de celebração agora parecia uma tempestade pronta para desabar. Você se atreve a dizer isso aqui? Viviane respondeu, a emoção em seu rosto se transformando em choque, depois em provocação. Ao mesmo tempo, a dor em seu coração se tornava insuportável. Sim, eu me atrevo. Porque todos vocês merecem saber quem realmente são. Você se casaria com um traidor, Viviane? Lucas, você teve a chance de me escolher e mesmo assim decidiu se esconder. O caos mental de Lucas crescia. Ele percebia que a revelação que desejava fazer era apenas uma fração de uma verdade muito maior, uma teia de mentiras e traições que englobava não apenas ele, mas todos na sala. Naquele instante, ele sentiu a pressão nas costas, uma sensação de estar encurralado. Mas ainda havia algo mais, um segredo que não fora revelado. Algo que superava a traição e que poderia destruir todos ali reunidos. Lucas respirou fundo, pois a próxima frase que sairia de sua boca poderia mudar tudo. Viviane, há mais, algo que você precisa saber. O silêncio retornou ao ambiente, enquanto todos seguravam a respiração, a tensão no ar espessa como um manto. O que mais poderia ser revelado? O que essa confissão final guardava para desvendar, e enquanto isso, os olhares atentos dentro da igreja não percebiam que alguém audaciosamente se aproximava do altar, carregando segredos ainda mais sombrios que os que já foram expostos. As portas da igreja continuavam abertas, e uma brisa fria atravessou o espaço, provocando um arrepio nas pessoas. O murmúrio da multidão recuou, dando lugar a um estado de expectativa sufocante. Todos os olhares estavam agora divididos entre Lucas e Clara, a enigmas e verdades urgentes. Foi então que uma figura sombria surgiu na penumbra. Almeida, o melhor amigo de Viviane, avançou com um semblante grave. Ele sempre fora discreto, quase invisível durante os eventos familiares, mas agora seus olhos estavam arregalados de indignação e preocupação. Com passos seguros, ele se posicionou ao lado de Lucas. Parem com isso! Almeida gritou, o eco de sua voz ressoando pela igreja. Esse circo precisa ter um fim agora. Lucas olhou para Almeida, confuso. E você, o que tem a ver com isso? Se afasta. Tem tudo a ver. Almeida replicou, a voz embargada pela emoção reprimida. Você não sabe, mas tem muito mais que isso, Lucas. Não é apenas Clara ou Viviane. Estamos falando de vidas, escolhas, e o jogo que você não percebe que está perdendo. As palavras de Almeida carregavam um peso que fez o coração de Lucas parar. O olhar de Clara se estreitou enquanto Viviane parecia finalmente se recuperar do impacto, ergueu o queixo, um semblante de determinação crescendo em sua face. Se você tem algo a dizer, diga logo. Viviane exigiu, a voz firme, embora a fragilidade ainda a envolvesse como um lamento sussurrante. No entanto, Almeida hesitou, como se as palavras estivessem entrelaçadas com um medo profundo. Ele parecia tentar calcular as consequências, mas Lucas só conseguia sentir o desespero em cada segundo que se passava. O que ele sabia? Que jogo era esse que estava sendo jogado nas sombras? Sim, estou aqui e posso esclarecer algumas coisas sobre você, Lucas, Almeida começou, lançando um olhar cauteloso ao redor. Sabe a última mensagem que você viu? Sobre Clara? Tem uma conexão muito maior com o que realmente está acontecendo. O que você não sabe é que você não é o único que tem segredos.
A multidão pôde ouvir um sussurro coletivo, a atmosfera densa, como se um relâmpago prestes a cortar o céu escuro. Lucas sentiu que suas pernas vacilavam. O que Almeida estava insinuando? O que mais poderia ser revelado naquela manhã que supostamente deveria ser de alegria? Almeida, chega! Não faça isso aqui! Defendeu-se Lucas, a consciência rapidamente se formando em seu interior. Ele se sentia emaranhado em um pesadelo, e estava prestes a mergulhar ainda mais. Mas Almeida não recuou. Quem você pensa que é? Você gosta de brincar com os sentimentos das pessoas? Você sabe que o que está prestes a revelar pode devastar tanta gente? A indignação em sua fala era palpável, como se ele tivesse descoberto uma crença antes oculta. Lucas respirou fundo, encorajando-se a perguntar, mesmo que a resposta o deixasse sem chão. O que você sabe sobre mim que eu não sei, Almeida? O que mais está escondido? Os olhares voltaram-se para Almeida. E enquanto a multidão se preparava para ouvir a confissão, um novo estrondo ecoou do fundo da igreja. A porta principal da igreja se abriu abruptamente, revelando uma figura alta envolta em um manto escuro. A luz do sol refletia em algo cintilante que a pessoa carregava. O som de saltos firmes reverberou no chão de madeira, e as expressões de todos mudaram instantaneamente. A tensão passou a ser agora um misto de curiosidade e medo. Parem com isso. O que está acontecendo aqui? Eu tive que vir para impedir isso de se tornar um caos ainda maior. A voz clara e autoritária da nova chegada cortou a atmosfera. Todos se viraram para encarar a intrusa, e no rosto de Lucas, uma nova onda de pavor tomou conta. Ele conhecia aquela figura. E o que ela trazia poderia ser a chave para o lugar onde tudo se entrelaçava, essa teia de segredos, impactos e consequências. Esses são segredos que vão muito além da sua compreensão, Lucas. O tempo pareceu parar. O que mais estava prestes a ser revelado? O que essa nova chegada traria à tona, enquanto os segredos começavam a se despir da sombra? A figura envolta em manto se adiantou, sua silhueta imponente cortando o ar tenso da igreja. A luz que entrava pelas janelas iluminava o rosto familiar de Roberta, a irmã de Clara. Seu olhar era penetrante, carregado de uma determinação digna de quem havia trazido à tona verdades muito mais profundas do que todos poderiam imaginar. Clara, Roberta começou, a voz segura, mas com um tremor sutil. Eu não poderia deixar que mentiras chegassem a você neste momento. A verdade é mais uma questão de vida ou morte. A multidão murmurou em agitação, sentindo que a conversa havia se transformado em algo ainda mais sério. Clara, com expressão de incredulidade, mal conseguia processar o que estava acontecendo. O coração de Lucas disparou, preso entre o desejo de entender e o medo do desconhecido. Essas mensagens que você recebeu. Eu sabia que um dia chegariam a você. Mas não era para ser agora. Não aqui. Roberta fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando força. Viviane, eu pedi para você me ajudar a proteger Clara. Você não deveria estar aqui porque você não me falou antes, Roberta. Viviane gritou, a dor em sua voz transparecendo como uma onda de desalento. Lucas começou a sentir que o chão sob seus pés estava se desfazendo. O que Roberta sabia? Por que suas palavras pareciam um eco de segredos enterrados? Ele franziu a testa, olhando de um para outro, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Essas mensagens me levaram a descobrir a verdade sobre o nosso passado, Roberta continuou, agora voltando a atenção para Lucas. Sobre a conexão que une todos nós. Não podemos ignorar isso. Acredite, Lucas, eu fui enganada, tal como você. Antes que alguém pudesse responder, a atmosfera foi sacudida por um novo estrondo. O som ecoou pesado, como se algo tivesse caído. A porta lateral da igreja se abriu com um estrondo ensurdecedor, e uma figura avançou, ofuscando a luz. Era o pai de Clara, seu rosto geralmente resoluto agora marcado por um desespero alarmante. Roberta! O que você está fazendo aqui? Eu te pedi para ficar longe desse conflito. Ele gritou, cada palavra carregada de uma autoridade que rapidamente se transformava em desespero. O silêncio dominou o ambiente,
e o olhar preocupado de Lucas se deteve nos olhos de Clara. O que mais nessa confiança poderia desmoronar? Ele começou a se perguntar se haveria um fardo tão pesado que não poderia ser suportado, uma verdade tão devastadora que poderia destruir essa pequena comunidade. Eu não vim aqui para provocar brigas, pai. Eu vim para esclarecer verdades. Roberta reclamou, olhando firme para ele. Estamos brincando com algo muito perigoso. Almeida se adiantar, nervoso. Então, vocês vão nos contar ou não? O que mais precisa acontecer aqui? As pessoas estão perdendo a paciência. Vir aqui foi uma decisão difícil. Roberta respirou fundo. Mas se vocês se reunirem, a salvação é possível. A vida de muitos pode mudar. Segredos são como sombras, e apenas a luz da verdade pode dissolvê-las. Lucas olhou para Clara, cuja expressão agora refletia a tempestade interna que todos estavam sentindo. Ele percebeu que as palavras de Roberta estavam além de uma simples revelação, eram uma convocação à luta por algo que todos amavam. Antes de tudo, precisamos saber o que você esconde. O que estamos realmente enfrentando, Roberta? Lucas perguntou, sua voz firme, determinada a puxar à frente essa verdade que poderia selar seus destinos. Enquanto o peso das palavras pairava no ar, um telefone vibrante cortou o silêncio. Alguém gritou ao fundo, e a tensão se transformou em pânico. O que mais a noite ainda aguardava? As sombras da verdade estavam prestes a se revelar e a linha entre o salvamento e a destruição estava mais fina do que nunca. O próximo passo mudaria tudo. Roberta hesitou, a pressão do olhar de todos parecendo quase insuportável. O telefone continuava a vibrar, como se fosse um sinal de que o tempo estava se esgotando. Ela engoliu em seco, a adrenalina pulsando em suas veias. Lucas, por favor, escute. O que estou prestes a revelar é muito mais grave do que você imagina. O que conecta nossas famílias não é apenas amizade. É algo bem mais sombrio. A multidão observava com expectativa, o ar se tornando denso e frio. Clara sentiu um nó no estômago, enquanto a verdade começava a girar na escuridão da incerteza. Quando éramos crianças, eu e Clara, nós presenciamos algo. Algo que nossos pais escondiam de nós. O que você está prestes a ouvir pode mudar suas vidas para sempre. A voz de Roberta tremia agora, mas a determinação se mantinha firme. O pai de Clara, Almeida, parecia prestes a intervir, mas as palavras de Roberta o mantiveram parado. O murmúrio da multidão se silenciou, a expectativa pairando no ar. Aquela noite fatídica que alterou nosso destino. Eu vi o que aconteceu, mas não compreendi até muito depois. Roberta respirou fundo, olhando para cada um presente. Aquele incêndio foi causado por uma disputa antiga entre nossos pais. O que? Lucas indagou, sentindo seu coração disparar como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não pode ser verdade. É a mais pura verdade. Roberta prosseguiu. Eles tentaram esconder os segredos das nossas origens, mas a verdade sempre aparece. O que detonou aquela tragédia foi uma traição. A vulnerabilidade na voz de Roberta atingiu Clara em cheio. Ela olhou nos olhos de sua irmã e percebeu que não era só um segredo a ser revelado, mas um abismo que se abrirá entre elas. Não apenas um incêndio, mas a origem de nossa desgraça. As mensagens que chegou a você, Clara, são apenas a ponta do iceberg. O que nossos pais se recusaram a falar está vivo e em busca de vingança. Vingança? Almeida repetiu, sua voz quebrando. Sobre o que você está falando, Roberta? A multidão começou a murmurar novamente, agora com um misto de confusão e medo, todos sentindo que foram enganados, manipulados por anos. Sim, vingança. Roberta respondeu, a urgência em sua voz crescendo. A tragédia que separou nossas famílias não foi um acidente. Alguém está atrás disso, alimentando o ódio, o que só pode significar que tudo isso voltará para nos assombrar. E a verdade do passado está voltando à tona. Clara se sentiu como se um peso imenso estivesse esmagando seu peito. As revelações de Roberta a faziam questionar tudo o que ela conhecia. O que realmente havia acontecido naquela noite? A fúria das chamas,
Os gritos desesperados. E o que era aquele telefone vibrante? Antes que pudesse processar, as portas da igreja se abriram novamente com um clangor, e um grupo de homens entrou correndo, ofegantes e assustados. Um deles gritou: "Temos que sair! É uma armadilha!" A voz do jovem ecoou pela sala enquanto o tumulto se espalhava. Clara e Lucas trocaram olhares de terror, enquanto a sensação de que tudo podia desabar de uma vez seguiu como um eco na mente de todos. "Roberta, o que está acontecendo?" Lucas quase gritou, agarrando o braço de Clara. Enquanto o caos tomava conta do que deveria ser um momento de revelações, Roberta olhou para eles, com uma expressão de desespero e determinação. "Preparem-se! O que vem a seguir será a batalha pela verdade, e não podemos nos esconder mais. O passado está voltando para nos cobrar." Aquele grito ecoou nas paredes da igreja, e todos sentiram que estavam à beira de um abismo, onde a única saída poderia ser enfrentar a verdade de frente. O próximo passo deles poderia ser o último, mas a revelação que os aguardava era traiçoeira e arriscada. O que mais o futuro reservaria para eles? O pânico se espalhou como fogo em rastilho seco. As luzes da igreja piscavam, apenas aumentando a sensação de desespero. Roberta estava paralisada, o telefônico ainda vibrando insistentemente em sua mão, mas o eco do caos a arrastava para um turbilhão de emoções. As pessoas começaram a correr, gritos se misturando ao barulho apressado dos passos, e o ar pesado parecia sufocá-la. "Clara! Fique perto de mim!" gritou Lucas, puxando-a para junto de si. Clara sentiu seu coração bombear forte, uma batida irregular que se somava ao tumulto ao seu redor. Por um instante, tudo parecia um pesadelo, um filme de terror que ganhava vida ali, com a multidão se desgarrando e a juventude do grupo sendo ameaçada por uma força invisível. Os homens que haviam entrado estavam agora cercando a entrada, a expressão de pânico em seus rostos revelando que não se tratava apenas de um alarme qualquer. Algo muito mais sério estava acontecendo. "Temos que sair! A igreja está cercada!" Um deles gritou, seu olhar desesperado fixado na porta, como se pudesse transcender a realidade simplesmente desejando isso. Roberta, imediatamente, deu um passo à frente. "Parem! O que vocês sabem? O que está acontecendo? Não há tempo. Alguma coisa, ou alguém, está atrás de vocês." Outro gritou, enquanto a adrenalina tomava conta do ambiente. Os olhares que antes eram cheios de expectativa agora se tornaram de incerteza. O passado, que até aquele momento parecia uma sombra distante, agora se aproximava com todo o peso de suas consequências. Clara foi tomada por um frio na espinha, o incêndio, a traição, as mensagens, tudo se conectava numa teia que ameaçava desabar sobre elas. Buscar a verdade não era nossa intenção, mas agora, talvez, sejamos forçados a enfrentar isso, Roberta murmurou, mais para si mesma do que para os outros. O peso das palavras as fez hesitar. O passado poderia ser um campo de minas, mas a verdade era um labirinto. "Roberta, e se isso estiver ligado ao que aconteceu naquela noite?" Clara questionou, o nervosismo tomando conta de sua voz. "E se a vingança já começou?" Lucas percebeu que a atmosfera naquele lugar mudará rapidamente de um espaço sagrado para um cenário de jovens em fuga, e que as revelações de Roberta poderiam custar-lhes mais do que esperavam. A pressão em seu peito se intensificou. "Não podemos deixar o medo nos dominar. Devemos agir antes que seja tarde demais." A multidão, em estado de ansiedade, olhava em volta, sem saber a quem seguir. Os murmúrios de medo ecoavam nas paredes, amplificando a tensão. Roberta levantou a cabeça, consciente de que as decisões que tomassem nos próximos instantes poderiam mudá-los para sempre. "Precisamos encontrar uma saída", disse ela, buscando os olhos de Clara. "Se alguém está atrás de nós, não devemos dar a eles a vantagem. Vamos nos reunir e seguir juntos. Temos que confrontar isso, seja o que for." Enquanto Roberta falava, um estrondo profundo ressoou, e a porta de entrada se estremeceu. O grupo de homens se virou na direção do barulho, com expressões de pânico em seus rostos. "Eles estão vindo!" Uma voz feminina gritou entre tremores. Clara sentiu suas mãos tremendo quando percebeu que o controle daquela noite escorregava.
O medo se transformava em algo palpável, algo que elas não podiam ignorar. Olhando nos olhos de Roberta, Clara fez uma escolha, e em um momento de determinação ela falou: vamos descobrir a verdade, mesmo que isso nos leve ao fundo do abismo. Juntas. E assim, elas se prepararam para o que viria a seguir, sem saber que o passado não apenas as perseguia, mas estava prestes a enredá-las em um ciclo de vingança que nem mesmo o tempo poderia apagar. Com um olhar de firmeza, Roberta segurou a mão da irmã e disse: é hora de descobrir quem realmente somos, e de quem realmente devemos ter medo. A tensão pairava no ar, enquanto se moviam lentamente em direção à saída, cientes de que podiam não ser as únicas a sair dessa não. O que mais o futuro guardava para elas? O barulho dos passos se aproximava e a pressão no peito se tornava insuportável. Roberta puxou Clara pela mão, sentindo a força do afeto e do medo se misturarem em um único impulso. As luzes da igreja piscavam cada vez mais rápido, criando um efeito de estroboscópio que refletia a agitação interna de todos ali. O grupo se rearranjou, formando uma barricada humana em frente à porta, tentando proteger uns aos outros enquanto deliberavam para encontrar uma saída. Se eles estão atrás de mim, é melhor que saibam que não irei me esconder, Lucas declarou, sua voz soando firme, porém trêmula. A determinação de se mostrar forte não apagava o terror em seu olhar. Mas Roberta sabia que essa bravata tinha um preço. E esse preço poderia ser mais alto do que eles poderiam imaginar. Escutem! Roberta gritou, tentando fazer com que todos se concentrassem nela. Não sabemos quem é o inimigo, mas temos um recurso, a verdade. Se o passado está voltando para nos assombrar, talvez tenhamos que usá-lo contra eles. O silêncio que se seguiu foi cortante. Os rostos, ainda frenéticos, começaram a se voltar em sua direção. Clara viu olhos arregalados e bocas entreabertas, como se aguardassem uma decisão que poderia mudar tudo. Alguns começavam a sussurrar, enquanto outros tremiam de medo, a expectativa de uma revelação pairando no ar. Roberta, você não pode querer dizer que devemos enfrentar isso. Clara intervém, o coração disparado. E se eles souberem que estamos aqui? Se souberem o que fizemos? E se eles já souberem? Roberta retrucou com um olhar penetrante. Esse é o momento. Temos que ser mais espertos do que eles. Clara mordeu o lábio, considerando as opções que levavam ao caminho da verdade. Uma verdade que poderia causar danos irreparáveis. Um novo estrondo reverberou na porta, e a multidão se calou como se o silêncio pudesse deter os agressores que se aproximavam. Acho que é hora de abrirmos as cartas, disse Roberta, a voz decidida. Vamos usar tudo o que sabemos. Se eles estão atrás de nós, que venham. Estamos prontos. Os instantes de espera tornaram-se intermináveis, enquanto cada um ponderava a entrega da própria história. As memórias da noite fatídica começaram a ressurgir na mente de Clara, imagens que ela preferia esquecer, cada cena uma faceta da dor que ela nunca havia compartilhado. O incêndio, a traição de um amigo, cada detalhe surgia como facas cravadas em sua consciência. Essa era uma batalha que já estava perdida, mesmo antes de começar. Então, a porta se abriu de repente, revelando sombras ameaçadoras. A multidão se contraiu, e Clara percebeu que o que se aproximava não eram apenas formas indistintas, eram rostos conhecidos, pessoas que pareciam ter saído das cinzas do passado. Vocês realmente acham que podem escapar? Um deles gritou. A voz era familiar, uma memória que Clara havia tentado enterrar. A adrenalina pulsando em suas veias misturava pavor e raiva. Essa é a noite da verdade, e eu sou o portador dela. O clima ágil da tensão agora se transformou em uma tempestade elétrica. Roberta deu um passo para frente, seu olhar desafiador fixado nos recém-chegados. Seja lá o que você estiver planejando, vai ter que passar por nós primeiro. Mas Clara não conseguiu conter o grito que estava entalado em sua garganta. O que mais aquele homem poderia saber? As vítimas, o fogo, a traição. Uma nova dúvida crescia. Tinham eles realmente sobrevivido àquele passado sombrio? E agora, o que estava para acontecer? Preparem-se! A voz cortou o ar pesado como um golpe, e Clara sentiu um frio na espinha.
Seria aquele o momento em que tudo viraria de cabeça para baixo, à medida que a tensão se intensificava. Clara perguntou a si mesma, estaremos realmente prontos para aquilo que se aproxima? Ou será este o nosso fim? O próximo movimento seria decisivo, e o que quer que acontecesse, não havia como voltar atrás. O coração de Clara batia em uma cadência frenética, como se estivesse prestes a explodir. As silhuetas se aproximavam, cada passo parecendo ecoar no silêncio tenso da igreja. Ela piscava para tentar enxergar melhor, tentava entender quem eram aqueles rostos que pareciam ter saído de sua própria mente, das sombras do passado. É hora da verdade, disse a mesma voz familiar. Ele avançou, revelando um rosto que Clara conhecia muito bem. Era Pedro, seu antigo amigo. O mesmo Pedro que havia estado ao seu lado na noite trágica, mas que agora era a personificação de seu maior pesadelo. Vocês acham mesmo que podem escapar da culpa? Pedro continuou, um sorriso cruel nos lábios. Vocês pensaram que podiam deixá-la para trás, mas aqui estamos nós, prontos para lembrar cada um de vocês do que realmente aconteceu. Clara tentou desviar o olhar. As memórias vinham à tona como um filme arrastado, imagens de chamas devoradoras, gritos sufocados, e o rosto de um amigo que ela nunca mais conseguiu ver. Ela se lembrou da traição que singrara seu grupo e da sensação de impotência enquanto o inferno tomava conta. Basta! Roberta gritou, os olhos ardendo de fúria. Estamos aqui e não temos medo de você. A verdade é uma arma, e vamos usá-la. Sua voz ressoou firme, mas Clara podia sentir a vulnerabilidade que escondia. Era um mimo contra a tempestade que se aproximava. Você acha que a verdade vai te salvar? Pedro zombou, começando a fazer um gesto com a mão, como se convocasse os outros à ação. Sabem o que você fez, Roberta. O que todos vocês fizeram. As palavras eram como facas afiadas, cortando cada um dos presentes. Clara sentiu o peso do olhar severo de Pedro, um calor incômodo crescendo em sua barriga. A dor do passado, o remorso, a necessidade de consertar o que nunca poderia ser consertado. Se você, Roberta, tivesse cumprido sua promessa, nada disso teria acontecido. Clara disparou, as lágrimas ameaçando escorregar. Era um conflito de emoções que flamejava em seu interior, uma batalha por justiça e culpa. Todas as traições não reveladas estavam prestes a vir à tona, uma torrente de segredos prestes a arrebentar. Promessa? Você realmente fala de promessas? Pedro soltou uma risada amarga, fazendo todos estremecerem. As promessas foram quebradas antes mesmo de começarmos. O que vocês fizeram conosco, o que você fez, Clara, nunca será esquecido. Um murmúrio percorreu a multidão, ecos de um passado que reverberava em cada canto daquela igreja agora tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha. Todos nós temos um preço a pagar. A voz de Pedro ficou mais baixa, mas ainda assim tinha um peso que a fez estremecer. E é hora de vocês pagarem, com a verdade nua e crua. A tensão estava tão densa que Clara quase conseguia tocá-la. Havia uma linha tênue entre estar apaixonada pelo passado e a tempestade de emoções que crescia dentro dela. Como poderiam se proteger de um inimigo que era, em parte, eles mesmos? A mistura de amor e traição e culpa parecia prestes a explodir. Prometam-me, antes que tudo acabe, que vocês nunca esquecerão. Pedro gritou, seus olhos lançando faíscas. Porque eu não vou deixar que vocês esqueçam. Estamos todos cravados nessa história. A atmosfera explodiu em um misto de gritos e soluços, enquanto Clara sentiu seu coração se contorcer. A linha entre o que era verdade e o que era mentira começava a se desfazer. E no meio do caos, uma ideia aterradora passou por sua mente. Clara olhou para Roberta, um sopro de esperança quebrando a dor do passado. Precisamos contar tudo. Mas antes que pudesse terminar, a porta da igreja se fechou com um estrondo, cortando a luz e deixando todos em um silêncio aterrador. O que quer que estivesse prestes a acontecer, eles estavam presos agora. Ao que parecia, o verdadeiro espetáculo ainda estava por vir. Preparem-se, porque o que vem é mais do que vocês imaginam, a voz de Pedro ecoou na escuridão. Sem saber que a confissão mais dolorosa e reveladora de todas estava prestes a ser feita, Clara sentiu que tudo poderia
se desmoronar. Que segredos, afinal, ainda continuavam escondidos? O silêncio se instalou como um peso sobre os ombros de Clara e de todos na igreja. As sombras pareciam dançar nas paredes, como se o próprio templo estivesse vivo, respirando angústia e receio. Clara podia ouvir sua respiração, rápida e entrecortada, enquanto seu olhar buscava desesperadamente alguma saída, algum lugar onde as verdades pudessem se esconder novamente. A expressão de Pedro se tornava cada vez mais sombria e intensa. Ele se aproximou lentamente, como um predador que sabia que sua presa estava encurralada. Cada um de vocês vai assumir o que fez. Sem mais mentiras. Sem mais evasivas. Seu tom era ameaçador e aquele não era apenas um chamado para a confissão, mas uma chamada para o abismo. Roberta fez um movimento involuntário, afastando-se um pouco de Pedro, como se estivesse tentando escapar de seu olhar que queimava com intenção. Nós não temos nada a esconder. A culpa não está com a gente. Ela gritou com uma bravura que tentava encobrir o medo. Mas sua voz tremeu, e isso não passou despercebido. Ah, mas terá. Pedro assentiu com um ar triunfante, começando a revolver-se em torno deles, como um maestro preparado para regir uma sinfonia de dor. Segredinhos, verdades distorcidas, promessas quebradas. Tudo isso vem à tona agora. Não há saída, apenas o peso do que vocês carregam. Clara sentiu o estômago embrulhar. Ela sabia que havia algo que poderia mudar toda a história, um segredo enterrado nas sombras dos seus erros passados. Se aqueles sentimentos tivessem um corpo, Clara poderia tocá-los, mas podia apenas sentir a pressão em seu peito. Cansei de esperar. Pedro foi até Clara, seu rosto a poucos centímetros do dela. Lembre-se da noite. A chama, o grito. Lembre-se. Ele exasperou cada palavra, como se estivesse tentando espremer a verdade de dentro dela. Um grito ecoou na mente de Clara, não de fora, mas de dentro. E, em um momento de clareza nervosa, a dúvida que a consumira por tanto tempo finalmente encontrou seu caminho para a superfície. E se não tivéssemos nos apegado a promessas que não pudemos cumprir? E se fossemos nós que iniciamos esta cadeia de tragédias? Um murmúrio fluiu pela multidão, e os rostos à sua volta buscaram por respostas. Os olhos da Roberta se alargaram, como se vissem uma nova luz. Clara! O que você está dizendo? A pressão do ambiente girava em torno delas, as mentes finalmente começando a processar o que estava prestes a ser revelado. Era para ser outra noite. Era para ser divertido. Mas tudo se descontrolou. Clara hesitou, a angústia lhe subindo a garganta. E se Pedro estivesse certo? E se eles fossem os culpados por tudo? A cada segundo, as sombras pareciam se mover mais rápido e a luz das velas começou a vacilar, traçando padrões de incerteza. O que aconteceu naquela noite é horrível. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. A verdade pode nos libertar, mas ao mesmo tempo, pode acabar com tudo. Pedro sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. Dos textos que lemos sobre o impacto da verdade, ninguém falou sobre o preço que se paga para entendê-la. E a noite que você tem medo de relembrar já chegou. As paredes da igreja pareciam se fechar, os rostos da multidão se tornavam ecoantes e distantes. Clara olhou para Roberta, em busca de apoio, mas viu apenas dúvidas refletidas em seus olhos. O tempo estava se esgotando, e talvez a única saída fosse a verdade mais sombria que guardava. Com a voz trêmula mas decidida, Clara tomou a frente. Está na hora de enfrentarmos o que fizemos. Porque só assim poderemos ser livres, ou condenados. O silêncio retornou, mas desta vez carregava uma expectativa palpável. Pedro balançou a cabeça, como se estivesse prestes a testemunhar o início da verdadeira tragédia. Então que seja. Preparem-se, pois a verdade tem uma forma peculiar de nos atingir onde mais dói. E, num estalar de dedos, as velas se apagaram de uma vez, mergulhando todos na escuridão. Clara sentiu o frio na espinha, um pressentimento de que o que estava por vir era muito mais do que apenas palavras. Mas, enquanto tentava encontrar sua voz na escuridão, um grito cortou o silêncio ao seu redor, ou seria mais um eco de seu próprio desespero.
O que, afinal, estava prestes a ser revelado? A escuridão na igreja era gélida e opressiva, e o silêncio estava mais carregado do que o peso da culpa que cada um carregava. Clara sentiu a mão de Roberta apertar a sua, a pequena conexão trazendo um sopro de coragem em meio ao medo que dominava o ambiente. O que quer que viesse a seguir, elas precisavam enfrentar juntas. Assim que as luzes se apagaram, um pânico sutil se espalhou entre os convidados. Gritos misturavam-se aos pés inquietos, e Clara pôde ouvir sussurros de confusão, de desespero. Tudo parecia surreal, como uma cena de filme, mas era real demais. Clara! A voz de Pedro ecoou na escuridão. Está pronta para o que vem aí? O que aconteceu naquela noite foi só o começo. Ele parecia se deliciar com o terror no ar. E, com isso, uma onda de raiva percorreu o corpo de Clara. Ela sabia que não havia outra saída a não ser enfrentar a verdade. Devemos dizer tudo, Roberta. Clara declarou, sua própria voz ainda tremendo. O tempo se esgotava, e a sensação de que tudo poderia acontecer a qualquer momento a perturbava. O eco das palavras parecia encontrar um caminho para libertá-la de seu cativeiro emocional. Sim, Roberta concordou. Isso é o que precisamos fazer. Nós não podemos deixar que eles continuem a nos manipular. A verdade é a única maneira de quebrar este ciclo. E, assim, Clara tomou uma respiração profunda, sentindo o calor da determinação. Mesmo na escuridão, ela olhou para o que restava de coragem e decidiu que não poderia mais viver com medo. Naquela noite nós não estávamos apenas brincando. Nós tomamos decisões que custaram vidas. E eu não posso mais ficar calada. Pedro sorriu, satisfeito. Ah, sim. Finalmente você começa a entender. A verdade dói, não é, Clara? Dói mais do que você pode imaginar, a voz de Clara ressoou mais forte. Mas não sou eu que preciso carregar isso sozinha. Vocês também têm um peso a suportar. E, ao trazer os olhos para os outros rostos ali presentes, algo se acendeu dentro dela. Sim, aquela noite mudou tudo. Não podemos esquecer. Mas é a hora de parar de esconder os nossos segredos. É hora de reconhecer que todos tivemos nossa parte de responsabilidade. Ela sentiu todos os olhares se voltarem para ela, e a tensão começou a se dissipar em murmúrios de acordos. Cada um ali sabia o seu papel naquela história trágica. Foi uma escolha errada, Roberta prosseguiu, usando a determinação de Clara como sua âncora. Mas não só nossa. Todos nós temos o nosso fardo. A noite que nos separou não foi só culpa de uma, duas pessoas. Foi um erro coletivo. Então, a sombra que era Pedro se adiantou, seus olhos cintilando no escuro. E você acha que isso vai consertar tudo? A verdade não é suficiente para desfazer os danos. Ele estava prestes a dar o passo decisivo, mas Clara não recuou. Estamos aqui, e vamos enfrentar tudo. Não importa o preço. Os erros do passado não devem ser repetidos, e isso começa agora. Seu coração pulsava mais rápido, e a adrenalina enchia suas veias. A porta atrás de Pedro se abriu lentamente, e uma luz tênue começou a entrar. Clara aproveitou aquele pequeno clarão para lançar um olhar na direção do amigo perdido que se transformará em inimigo. Pedro, você não entende que todos nós perdemos algo? A dor que você sente é real, mas a vingança não será a solução. Precisamos curar, não destruir. As palavras ecoaram pelo ar, e a menina que costumava ser mostrou-se a mulher que realmente se tornará. Clara não apenas admitiu seus erros, mas transformou sua dor em uma força. Pedro hesitou. As palavras dela pareciam ter causado um impacto. Ele olhou ao redor, como se estivesse realmente considerando as possibilidades. Você realmente acha que pode remediar as coisas assim tão facilmente? O desafio na sua voz tornou-se mais cardíaco, uma batalha interna estava em andamento. Não será fácil, Clara respondeu, sua voz subindo em intensidade. Mas deve começar agora. Devemos nos unir, não lutar um contra o outro. O que precisamos é de verdade e compreensão, não de vingança. Oh! Silêncio pairou enquanto todos absorviam suas palavras. Olhares confusos se entrecruzavam,
E, naquele instante, algo mágico estava se formando uma chance. Viviane, Almeida, todos vocês vamos superar isso juntos. Podemos construir algo novo. Clara implorou, e os rostos começaram a se iluminar. Pedro, em meio ao dilema, finalmente respirou fundo. O peso de anos de ressentimento e dor se tornavam mais leves com cada palavra que todos proferiam. Acho que você está certa, Clara. O que fizemos não influencia só o presente, mas também o nosso futuro. E ao redor deles, os rostos que antes estavam apertados em medo tornaram-se mais suaves, mais esperançosos. A escuridão da igreja foi rapidamente dissipada pela luz que começava a entrar, e mesmo que quisessem lutar, o desejo de unir forças se tornará mais poderoso. O canto das aves e os primeiros raios de sol adentravam o espaço sagrado. O dia começava a clarear, não só na igreja, mas na vida de todos eles. As verdades haviam emergido como um sol radiante após a tempestade, e isso abria novos caminhos. Roberta, com um pequeno sorriso, segurou a mão de Clara com firmeza. A jornada não será fácil, mas agora estamos juntos. Podemos trabalhar para mudar nosso destino. E enquanto a luz iluminava os rostos deles, a sensação de libertação era palpável. Não era apenas um final, era um novo começo. Uma nova história começava a se desenhar. Com um último olhar entre eles, Clara sorriu, sabendo que todos tinham a capacidade de reescrever a história de suas vidas. Acreditem, a verdade pode libertar, mas juntos, podemos criar um futuro muito mais brilhante. A última frase ressoou como um eco de esperança, enquanto o grupo, unido como nunca, caminhava em direção à luz. Agora, é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Dê um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos nessa jornada.